Com licença, senhora, quem vos fala é o aluno Torres do segundo ano A. E agora eu, juntamente com meus colegas de equipe, o aluno Rodrigo e o aluno Pedro Henrique, iremos apresentar o nosso trabalho de português, começando pelo podcast. Bem, vamos começar falando sobre o modernismo. Bem, o modernismo foi um movimento artístico que surgiu lá pela metade do século XX. Ele se manifestou de diversas formas, incluindo a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura, a dança e a música. Acabou tendo a sua origem na Europa e chegou ao Brasil nos anos 20. O modernismo ele surgiu de uma forma meio conturbada em território brasileiro, sendo marcado principalmente pelas transformações sociais, os avanços tecnológicos, as guerras e as desigualdades. Os modernistas eles buscavam romper as tradições passadas, questionando os modelos acadêmicos e valorizando a liberdade criativa, a experimentação e a linguagem popular, além de a irreverência e o humor. No Brasil, o modernismo literário teve destaque na segunda fase, com autores renomados como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Rachel de Queiroz, que exploraram a flexibilidade da língua, o sarcasmo, o verso livre e a renúncia à métrica de rima. O movimento modernista também, ele pendurou até os anos 50, após a Segunda Guerra Mundial. Bom, agora comentando um pouco sobre as obras de Augusto dos Anjos, podemos dizer que Augusto dos Anjos teve somente uma obra. Sua única obra foi publicada em 1912, o livro Eu. No livro Eu, a gente tinha vários poemas que Augusto dos Anjos escreveu ao longo do tempo. Esses poemas eram ícones, já que meio que representavam bastante gosto pela morte que Augusto dos Anjos tinha. Em sua época, ele foi muito criticado por conta desse seu gosto peculiar. A sociedade não gostava daquilo na época, e ele era muito criticado. Tanto que, durante um tempo, a obra Eu nem era contada como uma obra. Esse tanto, depois de alguns anos, a obra Eu, de Augusto dos Anjos, começou a ser contada como uma obra realmente, ficando assim marcado na história Augusto dos Anjos como um dos maiores representantes da, do poema modernista. Tudo bem, então. Comentando um pouco sobre a infância e a juventude dele, ele nasceu em 1884 e no engenho de Pau do Arco, na Paraíba. Ele, desde cedo, Augusto dos Anjos, no caso, demonstrou interesse pela literatura e pelas ciências. Em 1908, ele foi nomeado professor do Liceu Paraibano, mas acabou sendo afastado no cargo em 1910, devido a desentendimentos com o governador. Nesse mesmo ano, casou-se com Esther Fialho e mudou-se para o Rio de Janeiro. Após isso, Augusto dos Anjos lecionou a literatura em diversos cursinhos no Rio de Janeiro. Foi professor de geografia na Escola Normal, no Instituto de Educação e no Ginásio Nacional. Em 1911, foi nomeado professor de geografia no renomado Colégio Pedro II. Durante esse período, publicou vários poemas em jornais e periódicos, desculpe, ganhando reconhecimento por sua escrita singular. Ele fez várias questões em relação a isso e podemos analisar nessa simples biografia rápida dele que ele já teve várias conquistas, mesmo não sendo no âmbito que ele queria. Ele foi um renomado professor de geografia, mas o seu realmente interesse era nas obras literárias, principalmente em poemas. Mas bem, senhora, esse foi o nosso trabalho de podcast e agora nós iremos apresentar o nosso trabalho de música barra paródia. No caso, a música que nós utilizamos para fazer a paródia seria Coração de Gelo de Will.
Get it up, boy. Tem musiquinha, então vamos fazer, vamos lá, tamo aqui. A prof vai cobrar e de nós a turma vai rir. Mas vamos deixar o baile seguir. Mas que falta de sorte, tem trabalho de português pra fazer, não pode deixar de última hora, senão a prof dá o bote. Só de olhar pra esse poema tu percebe que ninguém faz como ele faz. Canta teu riso esplêndido sonar. Tá, é a do teu riso anjos encantados, como um doce tilintar de prata, é a vibração de mil cristais quebrados. Me diz que isso tá ruim, o cara manda bem, eu já me conformei que é meu ídolo, meu rei. Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão. Se ele vacilar, ele faz outro que o cara tem as manhas, meu irmão. Augusto dos Anjos é muito bom, né, nego? Poeta modernista é seu emprego. Os poemas dele são outro nível da TED, ó. Dos caras que rivalizaram com ele, ó. Augusto dos Anjos é bom, né, nego? Ó. Poeta modernista é seu emprego. Cada verso desse cara toca no coração, ó. O mano é brabo, derrete até seu gelo, ó. Ele quebra o gelo do teu coração. Primeiro te convence, depois faz se ler um obrão. Ficou muito doidão nos poemas, meu irmão. Nem pensei em meia boca, com ele é só tapão. I get it up, boy. Meu coração tem catedrais imensas, templos priscais e longínquas datas, onde o nome de amor em serenatas canta aleluia, virginal das crenças. Na ogiva fúlgida nas colunatas, vertem luz, traz irradiações intensas, cintilizações das lâmpadas suspensas, e as ametistas, e os florões, e as pratas, como os velhos templários medievais. Entrei um dia nessas catedrais. Augusto dos Anjos é bom, né, nego? Poeta modernista é seu emprego. O cara faz uma obra sem roteiro. Ele é brabo, só aceita meu parceiro. Augusto dos Anjos é bom, né, nego? Poeta modernista é seu emprego. Esse mano é brabo, ele me deu até nó. Ele faz uns bagulho muito intenso, ó. Augusto dos Anjos é brabo, irmão. Ó, se você discorda, até recalque, parceirão. Ó.